Nosso cordial boa noite a todos. Inicialmente a gente lembra sempre para desligar o celular. Agora é hora de nos conectarmos tão somente através do pensamento com os nossos amigos espirituais, com o nosso querido Bezerra, o nosso Jesus, e assim possamos desfrutar de uma noite de bênção, de aprendizado e de muita luz. Depois do transtorno que tivemos quarta-feira passada, né? Mas faz parte. A vida não é um mar de rosa, sem problemas, sem dificuldades. Precisamos encarar tudo com naturalidade. O importante é que hoje estamos aqui, com a graça de Deus, retornando ao nosso ambiente como sempre, e podendo então procedermos a mais uma grande reunião, a uma noite de aprendizado. E o aprendizado desta noite vem através do nosso irmão Marcelo, que é um trabalhador do arauto de uma nova era ali em Madureira. É a primeira vez que ele vem à nossa casa e desde já agradecemos a sua gentileza em atender ao nosso convite e aqui está comungando conosco, trazendo a sua mensagem, que com certeza será de muita valia a todos nós em mais esta noite. É bom estarmos juntos, de algumas pessoas que devagarzinho vão retornando à nossa casa, né? Estavam distantes por diversos motivos, né?
e é muito bom estarmos juntos de novo. A Bisa já deu boas-vindas a todos e eu reforço que é sempre bom estarmos todos juntos nesta noite, mais uma vez. E na mensagem do dia, com o livro Vigiai e Orai, Carlos Barcelo, pelo irmão José, tem como título Basta que saibas. É tão fácil ser feliz, basta que saibas viver. Basta que saibas compreender as atitudes mais incoerentes. Basta que não te escandalizes com ninguém. Basta que tudo vejas com naturalidade. Basta que te contentes com o que tens e com o que és. Basta que não te aflijas para ser depressa mais do que te é possível. Basta que não ambiciones o que não é teu. Basta que executes o teu trabalho. Basta que faças o óbvio e não o extraordinário. Basta que te mostres disposto a perdoar, sem ofender a quem quer que seja. Basta que, na terra, não permaneças na expectativa de felicidade absoluta. Viu como é simples? Basta que façamos isto. Mas a gente gosta de complicar, não gosta? Mas vamos lá. Prosseguindo a prece inicial com a nossa irmã Isa. Boa noite. Boa noite. Como disse a música, vamos fechar nossos olhos, para que nada nos atrapalhe. Elevar nossos corações e nosso pensamento ao nosso querido e amado Mestre Jesus. E dizer assim para Ele: Jesus querido, quanto temos que te agradecer por esta noite, por esta oportunidade de aprendizado, por estarmos aqui de volta, Mestre amado, reunidos, nos olhando, nos abraçando, sorrindo, cantando, tudo porque estivestes aqui e nos mostraste o caminho. Tudo, Mestre amado, porque a nossa saudade de Ti é muito grande. Foram 2 anos em que ficamos afastados desta casinha, mas, Mestre, permitiste que nós voltássemos aqui. Te agradecemos muito. Leve ao nosso Pai também os nossos agradecimentos. Mas, Mestre, nós também precisamos pedir. E pedimos que abençoe a todo o nosso planeta. Em cada lugar, amado Mestre, onde tiver um irmão em sofrimento, que as Tuas bênçãos cheguem até ele. Seja na maior das mansões ou num casebre perdido no meio de algum lugar. Esteja conosco, Mestre Jesus, como eu sei que estás sempre nos intuindo, nos envolvendo. E que a espiritualidade amiga intua o nosso irmão Marcelo e que ele possa trazer aos nossos corações tudo o que nós precisamos aprender para nos melhorarmos nesta reencarnação. Que assim seja, amado Mestre, que suas bênçãos sempre nos acompanhem. Graças a Deus. E assim, com muito prazer, vamos passar a palavra ao nosso irmão. Boa noite a todos. Boa noite. Primeiro, obrigado pelo convite. É a primeira vez aqui. Me chamo Marcelo Guzon. Eu venho do Centro Espírita Arauto de uma Nova Era, em Madureira. E aqui na música Seara de Luz, eu gostei quando falaram de São Francisco de Assis, que é o mentor da casa que eu faço parte, né?
E aí, quando eu vi aqui São Francisco, falei, obrigado. Não vim sozinho. Vieram comigo. Bom, hoje nós vamos falar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2, o item 2, que vem falar sobre a vida futura. Né? Os ensinamentos de Jesus, eles têm como uma abrangência mais forte o anúncio de que a vida não é material, de que o nosso ser é o espírito, de que nós não somos somente o nosso corpo físico, o corpo que está aqui hoje conosco, o qual nós estamos utilizando para aprendermos, para vivermos aqui neste momento da nossa existência. Voltando um pouquinho no Evangelho segundo o Espiritismo, no item 1, Jesus é levado até Pôncio Pilatos e Pilatos interroga Jesus a respeito do que haviam falado sobre ele. Se ele era o rei dos judeus, se ele se proclamava o rei dos judeus, e pergunta quem era ele de fato, quem era Jesus, quem é esse homem que está aqui causando tanto alvoroço com seus ensinamentos, com a sua vivência e com os seus atos, principalmente. E então Jesus revela nesse momento, não só a Pilatos, mas a todos, está perpetuado para nós até hoje, que ele não é o rei dos judeus e que o reino dele não é desse mundo, que o reino de Jesus é outro. Nesse momento, ele traz para nós o conhecimento de que o nosso corpo físico não é tudo o que somos, é uma parte nossa, que nesse momento faz parte de nós enquanto estamos encarnados. Após a morte, somos nós ainda fora do corpo. Ele traz para nós o conhecimento da existência de outro mundo, um mundo não material, o mundo espiritual. Naquele momento, Jesus não deu maiores explicações sobre o que era o mundo espiritual, maiores explicações sobre o nosso espírito, a nossa essência, porque naquela época o povo que o seguia não conseguiria compreender tudo o que ele teria para dizer, tudo o que ele teria para ensinar a todos eles. Se até hoje, para alguns de nós, ainda é difícil compreendermos a nossa totalidade, compreender o que somos e quem somos de fato, imagine há 2022 anos atrás. Pior ainda, né? Um povo que era mais materialista do que somos hoje, ainda somos materialistas, ainda podemos observar na nossa sociedade, na nossa humanidade, a busca desenfreada por milhões, bilhões de reais, dólares, enfim. E nada disso levaremos daqui, isso pelo menos é um consenso entre todos, independente de crenças ou da não crença. Morremos, o dinheiro fica. As mansões, os carros, os diamantes, tudo fica. Então, naquela época, com o materialismo muito mais arraigado, né, é possível observar na Bíblia, né, nas Escrituras, que haviam mestres da lei que recebiam dinheiro, que eram coniventes com algumas práticas em troca de favores ou dinheiro. Não seria possível ele explicar tamanha dimensão de toda a mensagem que ele trouxe para nós. Mas todas as sementes foram plantadas. A cada sermão de Jesus, ele foi deixando para nós pistas que mais tarde foram explicadas, mais tarde essas pistas, esses caminhos meio que em códigos, foram esclarecidos através da doutrina espírita, através da terceira revelação.
naquele momento em que ele, durante a sua vivência, trouxe para nós todo esse conhecimento revolucionário, ele mexeu com toda a estrutura da época, de como funcionava aquela sociedade. O que os judeus viviam na época era um cerceamento da liberdade através do Império Romano, que dominou a região. Assim como Pôncio Pilatos, haviam outros comandantes, haviam outros oficiais de Roma na região. Então, quando ele chega e fala de amor, quando ele chega e fala de igualdade para um povo que é submetido a abusos, um povo que é ferido diariamente, ele traz essa revolução e mexe com as pessoas ali. No momento em que ele é levado a Pilatos e ele fala sobre um mundo não material, sobre um mundo que a gente não pode tocar, entre aspas, não pode ver, alguns médiuns têm a dádiva de poder observar, ele traz consigo uma mudança que ali, naquele momento, não era possível ver nem dimensionar. Mas hoje, o que nós temos de conhecimento a respeito do mundo espiritual se baseia nesse momento crucial, nesse momento chave em que Jesus revela para nós a existência de outro mundo. Naquela época, hoje também, os judeus, eles acreditavam numa vida futura. Porém, eles tinham uma outra visão, eles têm uma outra visão da vida futura. A vida após o nosso desencarne e o nosso desenlace. Eles acreditam em reencarnação, eles acreditam que após a nossa morte nós temos uma continuidade, porém, não é da crença deles que nós possamos crescer, evoluir e nos tornarmos espíritos grandiosos, assim como é Jesus. Jesus já teve o nosso nível evolutivo um dia, acredito que há bilhões, talvez bilhões de anos atrás, mas todos nós fomos feitos simples e ignorantes e temos todos a capacidade de aprender, de amar e de sermos grandiosos. A diferença entre o que Jesus veio nos trazer a respeito da crença após a morte, a respeito do amor e das leis que ele trouxe para nós de Deus, é que nós, através dos ensinamentos de Jesus, estamos em pé de igualdade uns com os outros. Nós não somos melhores que ninguém, nem por questão de crença, nem por característica física ou razão social. Jesus trouxe para nós a igualdade e a possibilidade de, através dessa igualdade, crescermos juntos como sociedade, transformando o nosso ambiente, transformando o nosso sistema, o nosso planeta, para uma vida futura. Os cristãos, na época, eles acreditavam também na vida futura. Muitos discípulos deram suas vidas durante a perseguição aos cristãos com a crença na vida futura, porém, também uma crença diferente da nossa crença na vida futura. A crença da época, e que é até hoje mantida no cristianismo não espírita, é do céu e inferno, onde após os nossos atos, após a nossa vida aqui na Terra,
na nossa vida material, carnal, nós iremos para algum lugar, e aí vai depender da denominação cristã, né, se vamos ficar adormecidos ou não, para entrarmos em um lugar, seja ele bom ou ruim. É complicado entender que uma existência tão curta quanto a nossa, nós temos aí em média mulheres vivendo entre 65 e 70 anos, homens entre 60 e 65, uma média, né? Sei que muitas pessoas vivem 90, 100 anos, mas colocando a média do brasileiro, e não me parece muito justo que a gente responda eternamente por 60, 65 anos de existência. Olhando para o todo, para a eternidade, para a nossa vida eterna, é pouco tempo para que o espírito consiga trabalhar em si muitas características a serem trabalhadas, que desenvolva muitas características que já foram trabalhadas, mas aí, dessa forma, não foram trabalhadas antes. E então, não parece que há um tempo hábil de nos depurarmos, desenvolvermos. E aí, chegamos então à doutrina espírita, que nos revelou que nós temos não só uma vida futura, como nós já tivemos também outras vidas passadas, e que o nosso espírito somos nós, espírito, não corpo físico. E vem elucidar, vem trazer para nós clareza a respeito do que Jesus nos disse lá atrás, quando ele encarnou, para nos impulsionar, quando ele encarnou, por amor e misericórdia a todos nós, para que hoje nós pudéssemos estar aqui, estudando, conversando, nos encontrando e aprendendo a identificar cada falha que nós temos para corrigi-las, aprender a pedir desculpas, perdão, a perdoar, a desculpar, por mais que seja um pouco difícil, dependendo do caso. Mas a gente tenta e persiste. Só consegue quem persiste. Se a gente desiste, ninguém vai chegar lá, não. Então a doutrina espírita vem nos dizer que o nosso espírito possui uma vida. Ao longo dessa vida, nós temos existências ou encarnações, e através dessas encarnações, nós temos a oportunidade de aprender, 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 e isso é acumulativo. É acumulativo ao longo das nossas encarnações, e nós temos um imenso HD no nosso espírito, onde podemos armazenar essas informações. Um ponto muito importante a respeito dessas encarnações, a respeito dessa verdade, é a justiça divina. Como entender a justiça divina se não temos oportunidade de nos redimir? Através dessas oportunidades que nós temos, nós podemos compreender que por mais que tenhamos errado em algum tempo, por mais que estamos errando agora, porque estamos errando, nós podemos aprender com esses erros, nós podemos melhorar, nós podemos identificar cada erro nosso, podemos aprender com o outro, o que é melhor ainda, porque a gente não comete o erro com alguém, né? É melhor
que cometa um erro conosco do que nós cometamos esse erro com o nosso irmão. Como disse Chico Xavier, que ele prefere ser ferido pelo erro de alguém do que ele ferir alguém. E é uma lição muito forte para nós, porque analisando a vida de Jesus, analisando como foi a sua passagem pelo nosso planeta, ele fez o mesmo. Quando erraram com ele, o acusaram e crucificaram, enfim. Ele não se revoltou e não errou com o outro. Ele permaneceu amando. Dessa forma, a gente consegue entender a justiça divina e nós podemos observar que Jesus falou dessa justiça divina em outro momento, com outras palavras e através de figuras de linguagem. No momento em que ele fala das bem-aventuranças, ele está falando ali a respeito da justiça divina. Bem-aventurados os que sofrem, pois serão consolados. Sem a perspectiva da vida futura, sem crer que nós podemos continuar vivos após o desencarne, que nós podemos recomeçar e reparar falhas, como nós vamos crer que os que sofrem serão consolados se às vezes em uma encarnação não dá tempo ou não é programado ou a pessoa não consegue alcançar esse consolo? No nosso mundo de provas e expiações, nós passamos por momentos difíceis. Como foi dito na mensagem, nós não seremos felizes o tempo todo. Nós não estamos no mundo ditoso. E por isso, vamos passar por momentos de dificuldade, nós vamos sofrer, mas também nós vamos sorrir. E vamos conseguir caminhar. Através do nosso olhar mais amplo, através do nosso olhar para a vida futura, nós conseguimos enxergar que a justiça divina vai agir e que se em um momento nós estivemos lá sofrendo, estivemos passando por tantas dificuldades, no momento futuro poderemos estar sorrindo, poderemos estar com os que amamos e estaremos melhores. Seja ainda nessa existência, seja no plano espiritual, ao reencontrarmos os nossos, ao reencontrarmos essas pessoas que nós amamos, que convivemos ao longo desta encarnação aqui. Por exemplo, nós estamos em 2022, estamos aí, se Deus quiser, saindo de uma pandemia que atingiu todo o mundo. Quantos desencarnes aconteceram e nós permanecemos aqui. Nós temos que agradecer a Deus por isso, pela oportunidade de ainda estarmos aqui, podendo trabalhar em prol do outro, a nosso favor também, porque nós temos que nos ajudar, nós temos que nos amar para transbordar esse amor para o outro. Quantas pessoas se foram, algumas sofreram antes, outras não. E nós permanecemos aqui. Tem pessoas que não perderam ninguém, próximo nem da família, durante esses 2 anos. É um momento de muita comemoração.
por não ter sofrido a dor da perda de ninguém próximo. Recentemente tivemos alguns desastres, como Petrópolis, na Bahia. Muitos irmãos também desencarnaram. Sem a crença na vida futura, como nós poderíamos explicar tudo isso? Como seria justo? Sem a crença na vida futura, sem acreditarmos na justiça de Deus, nós conseguiríamos seguir a lei dos homens, por exemplo? Faria sentido se para mim a vida começa quando eu nasci, vai terminar quando eu morrer? Por que eu devo seguir as leis? Leis nossas aqui. Não posso matar ninguém, que eu vou preso. Não posso roubar, que eu vou preso. Porque a materialidade não traz para nós esperança alguma e nem propósito. Qual é o propósito de alguém que vive em prol da materialidade? Acumular dinheiro? Ter poder? Mandar? Possuir? É vazio. Isso vai ficar aqui. Independente da crença da pessoa ou da não crença, quando há o desencarne, ninguém leva para lugar nenhum os milhões, os iates, as mansões, as empresas, nada disso. Então, quando Jesus traz para nós aquela mensagem de que o reino dele não é deste mundo, em torno disso gira também a moralidade e como vai ser o nosso comportamento a partir disso. Nós, como humanidade, não estou falando especificamente de nós espíritas, mas como humanidade, até porque o espiritismo surgiu muitos anos depois. Mas nesse meio tempo, foi necessário que a igreja cristã primitiva mantivesse esses ensinamentos de Jesus e o difundisse pelo mundo, para que hoje nós tivéssemos conhecimento dele, nós tivéssemos o conhecimento de tudo isso. Quando eu estava estudando para vir aqui hoje, eu assisti um vídeo de um momento de reflexão sobre a passagem de hoje, né, do Evangelho, no YouTube. E aí eu vi um comentário lá no YouTube, né, falando sobre o umbral, que nós acreditávamos no umbral e que o umbral seria o inferno espírita. E aí eu me questionei, né, sobre aquela pergunta e aquela pessoa, e se ela sabia o que era o umbral ou o que era a doutrina espírita. Porque a diferença do inferno para o umbral é que para ir para o inferno, a pessoa é condenada. Segundo, né, a crença de quem crê no inferno. Para ir para o umbral, a pessoa vive ele aqui. Porque ele é um estado. Ele não é um lugar de punições. Ele não é um lugar em que nós vamos levar alguém para deixar de castigo e depois a gente vai tirar, falar, aprendeu? Ah, não aprendeu? Volta para lá. Depois você sai. Não. É um estado mental e principalmente
sentimental. A gente vai vibrar, nós vamos emanar para o mundo, para o outro, para o universo, para Deus, o que a gente carrega dentro de nós. Se nós estamos sentindo o amor, então nós vamos transbordar esse amor. Se nós estamos dentro de nós sentindo a raiva, o ódio, o rancor, então nós vamos expelir isso para o mundo, para o outro. E funciona dessa forma. Se a pessoa que desencarna, ela já está com esse sentimento de ódio, de rancor, ou apegado às coisas materiais, a vida futura dela, o pós-morte, aí sim poderá ser umbral. Mas porque ela já estava ali vivendo esse sentimento, vivendo essa vibração mais densa desde antes do desencarne. E ainda assim, por misericórdia divina, nós temos centros espíritas que trabalham para ajudar essas pessoas que não estão em boas condições. Nós temos a espiritualidade que trabalha para resgatar todo aquele que está disposto a mudar esse padrão de sentimento, de pensamento, para seguir em frente na sua caminhada, aprender, se refazer e, quem sabe, no futuro voltar para aprender mais, se desenvolver mais e não passar mais por lá em hipótese alguma, por já ter entendido que o caminho é o amor, é a caridade e a fraternidade. E aí eu quase respondi o comentário, mas não respondi para não entrar na vibração. Mas pensei, a importância do centro espírita em ser um hospital de almas. E a importância de nós nos atentarmos para o que a gente estuda, para o que a gente lê, nas músicas também, aqui São Francisco de Assis, eu gostei muito da música. Em tudo, porque em tudo há um significado. Todas as palavras que Jesus disse quando ele esteve encarnado conosco, em todos os ensinamentos, cada gesto ali tem um significado. Hoje temos um problema muito grande em que todos nós somos juízes de nós e dos outros, geralmente mais dos outros do que de nós. E aí está todo mundo com martelo, principalmente na internet, que é mais rápido, mais fácil e ninguém está vendo você, né? Fisicamente. Todo mundo tem um martelinho na mão para julgar a ação do outro, a crença do outro, o que seja. E isso afasta a gente da mensagem que Jesus nos trouxe e nos impede de enxergar a beleza da sua mensagem. A gente esquece também que a vida futura, ela já está sendo feita. A nossa vida futura, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2 e item 2, ela não vai surgir num passe de mágica quando a gente desencarnar. Não é assim, ó, você vai desencarnar agora, peraí. A gente está tirando aqui do computador sua vida futura, toma, carrega ela. Não. Ela é construída aqui por nós agora.
A cada momento em que eu lanço sentimentos ruins para alguém, um olhar torto, a cada momento em que eu não ajudo alguém que eu poderia facilmente ajudar, eu estou criando a minha vida futura. Assim como a cada momento que eu dou um abraço verdadeiro, que eu mando uma mensagem bonita para alguém, um bom dia amoroso, um olhar terno, eu também estou construindo a minha vida futura. A nossa vida futura, ela depende do nosso presente. O nosso passado, ele tem responsabilidade sobre a nossa vida hoje e pode ser que ele repercuta também na nossa vida futura. As nossas encarnações anteriores, elas podem ou não interferir na nossa vida futura. Porque, eu não sei vocês, eu não sei sobre as minhas vidas passadas. E às vezes eu não tenho vontade de saber, não. Nunca se sabe. A gente espera ser uma pessoa importante, vai ver, você estava lá com um chicote batendo em alguém até morrer, né? Então, eu prefiro não saber. Que fique lá e eu fique aqui. Melhor, porque assim eu sigo fazendo o que eu posso fazer hoje, vendo o que eu posso ver hoje, está tudo certo. Por quê? O que fizemos ontem que eu digo outras vidas, como tem repercussão hoje, eu posso identificar observando as minhas características, não físicas, mas as minhas características de personalidade. Se eu sou agressivo, se eu sou mais amoroso, se eu prefiro ajudar, se eu sou mais ranzinza, se eu tenho paciência, se eu não tenho. Os nossos defeitos, nós já podemos observar que eles são partes do nosso ser que a gente não conseguiu ainda terminar de lapidar. A gente ainda tem eles aqui e vamos aprender com eles. Eles também não são o fim do mundo. E as nossas qualidades são o nosso incentivo a continuar na luta. São o nosso incentivo porque nós já conquistamos essas qualidades. Se hoje eu vejo alguém que precisa de ajuda na rua, alguém que caiu, alguém que está perdido e eu ajudo, eu posso perceber que, caramba, eu já estou ajudando. Eu consigo ter empatia. E isso vai me dar um combustível, um gás para permanecer por esse caminho. Eu conquistei algo de bom, graças a Deus. E que eu consiga ampliar isso e que isso seja uma ferramenta para que eu chegue lá. Uma ferramenta que me ajude a construir um presente mais sólido para uma vida futura melhor. Nós não vamos conseguir visualizar e acreditar numa vida futura boa se hoje nós estamos num presente em que não estamos conseguindo crescer internamente, no seu sentimento, no seu ser. E como nós vamos fazer isso? Conhecendo a si próprio. Lembram, conhece-te a ti mesmo. Precisamos nos conhecer. O que temos hoje de material, digamos assim, né, aqui no nosso plano material, um carnal, que pode ajudar, terapia, os nossos livros espírita, muitos livros, eu diria até todos, eles vêm trazer para nós essa reflexão. Esse momento em que você para o seu dia
para ler, para aprender. E eu sugiro que você, quando leia, reflita sobre o que acabou de ler. Porque muitas das vezes, o que está ali para você é algo que precisa ser tratado naquele momento e um momento de desatenção você não identifica. Uma coisa que costuma acontecer comigo é que durante o momento de leitura eu acabo lembrando de algumas coisas que aconteceram naquele dia ou naquela semana. Aí eu penso, caramba, fiz besteira. Eu vou ter que ir lá pedir desculpa. Mas tudo bem, é melhor pedir desculpa do que deixar para lá. É melhor saber agora do que esperar desencarnar para tentar fazer alguma coisa, para tentar ir lá na pessoa e falar, olha, meu irmão, desculpa. Porque aqui você está encarnado, você pode ir até lá, à casa da pessoa, conversar com ela e se desculpar. Se tu aparece desencarnado para a pessoa, infarta a pessoa, acabou. Aí é outro problema. Se ela puder ver também, né? Então, o nosso presente, ele tem uma importância muito grande. Eu vi o Kung Fu Panda essa semana. E aí eu fiquei com uma frase na cabeça que me marcou muito. E durante o estudo essa frase vinha se repetindo na minha cabeça, que a tartaruga, que eu não lembro o nome, falou pro panda no final do filme que ele perguntava sobre como seria, né, sem a tartaruga, que era o guia deles, o mestre Ugue. Muito bem. E aí a tartaruga falou assim pro panda: o passado já passou. Ele está lá atrás. O futuro, ele ainda nem aconteceu. Mas o presente é uma dádiva dada a nós. Por isso ele se chama presente. Na hora, eu fiquei impactado, mas depois pensei, meio bobo, meio clichê. Só que é profundo. Correlacionando essa frase com a doutrina espírita, com a vida futura, que é o tema de hoje, é muito profundo. Porque o nosso presente, ele vai ser o responsável pela nossa vida futura. E nossa vida futura mais próxima, digamos assim, pelo nosso amanhã, pela semana que vem, pelo mês que vem, pelo ano que vem, por daqui a 5 anos, 10 anos. A gente não sabe que dia a gente vai desencarnar. Também nem queria saber. Senão vai ficar ansioso, não dá. Mas a gente não sabe. A gente não sabe o dia de amanhã, a gente não sabe até quando nós estaremos aqui encarnados. Então nós precisamos do presente, no hoje, dar o nosso melhor, nos doar o máximo que pudermos, refletir sobre tudo que nós aprendemos, sobre como foi a construção da minha vida. Eu agradeço muito a Deus por ter tido contato com o Evangelho desde muito cedo. Eu não era espírita, né? Mas eu era cristão, então eu sempre estudei o Evangelho, eu lia a Bíblia e tudo mais, e eu já tentava ao máximo... Eu vou derrubar isso. Não, pode deixar aí. Eu sou um pouco desastrado. Eu tentava ao máximo, desde criança, pôr em prática os ensinamentos de Jesus. Antes, por um certo medo.
Mas depois, mais velho, né, uns 20 anos mais ou menos, foi quando eu comecei a ler o Livro dos Espíritos e comecei a estudar a doutrina espírita. E fez maior sentido na minha cabeça tudo que estava escrito ali. Principalmente porque a vida futura trazia para mim um conforto de que se eu errasse, por mais que eu estivesse tentando acertar, nós não somos perfeitos, a gente vai errar. Não peguem pesado com vocês. Que se eu errasse e não conseguisse agora, eu ia poder tentar de novo depois. Não é desculpa para ficar num local cômodo, em sentar e ficar aqui, tudo bem. Na vida futura eu faço. Procrastinar não dá. Para que a gente consiga construir uma vida futura melhor, para que a gente consiga evoluir, que a gente consiga chegar um dia a ser um espírito puro como Jesus, a gente tem que trabalhar. A evolução não é um presentinho que alguém vai vir e fala assim, toma, agora você é evoluído igual Jesus. Quem me dera. Mas ai da gente que não trabalhe, não. Que não levante, que não entenda que o nosso irmão que trabalha com a gente ali na casa espírita, assim como nós também tem defeitos, e a gente vai ter atrito. Como nós vamos lidar com esse atrito é o X da questão. É isso que vai nos mostrar se a gente está aprendendo o que a gente está estudando ou se a gente está deixando para depois. Não conseguir no momento e continuar tentando, tá ótimo. Ótimo mesmo. Porque se a gente for ver a humanidade como um todo, né, a grande maioria das pessoas, a maioria não está nem tentando. Mas a gente não pode deixar de crer que a gente consegue, que o bem existe e que a gente pode mudar o mundo. Infelizmente, o bem não é divulgado. Se nós abrirmos qualquer canal de notícias, se tiver um momento que passa uma notícia boa de alguém que ajudou alguém, é muito. E muito mesmo. Na internet, pior ainda. Parece um obituário, né, pura catástrofe. Nós sabemos que nós temos muitos problemas no mundo, nós temos muitos problemas no nosso país, no nosso estado, na nossa cidade, mas não é só isso. Não é só isso. Eu tento, por exemplo, divulgar o máximo possível, sempre que eu vejo alguma coisa, e até se não tiver uma matéria publicada em lugar nenhum, mas se tiver, por exemplo, no site de uma casa espírita, uma ação social, eu compartilho, eu mando para todo mundo que eu puder mandar, porque o bem precisa ser divulgado. A gente não pode ficar tímido, com vergonha, de divulgar essas coisas boas. Como a gente vai construir um futuro melhor para nós, para o nosso planeta, para quem a gente ama, se a gente tem medo de fazer isso, de divulgar o bem, de fazer o bem, precisamos ter coragem. Não tiveram que ter coragem os primeiros cristãos? Os discípulos de Jesus não foram perseguidos, mortos? Se eles não tivessem tido coragem, acreditando na vida futura, acreditando que, mesmo se eles fossem assassinados ali, eles encontrariam Jesus. Nós precisamos ter essa fé também. E olha que hoje ninguém está por aí com uma arma na mão tentando matar quem divulga Jesus. Pelo menos aqui, até onde eu sei,
No Brasil, não. Em alguns países é proibido. Então, nós não podemos nos acanhar. Temos que fazer um pacto de construção de um planeta melhor, todos unidos. E eu vou recomendar um filme para vocês que se chama Corrente do Bem. Não sei se vocês já viram, mas é lindo. Eu choro desde o começo até o final e choro uma semana toda depois que eu lembro que eu vi o filme. É muito bom, porque ele fala disso. Ele fala que o bem é contagiante e que se a gente ficar com medo de divulgar o bem, se a gente ficar restrito ao nosso quarto, à nossa casa e não botar isso para fora, não vai mudar nada, mas que se a gente fizer, vira uma revolução e muda tudo. A gente não está estudando na casa espírita que Jesus manda a gente pregar o amor, viver o amor. Então a gente tem que fazer isso também. E é no nosso dia a dia. É no ônibus, é na agência bancária, no mercado. Sei que às vezes é difícil estar no mercado, a pessoa passa com um carrinho em cima do seu pé, dói, né? Eu sei que dói. Mas gritar e brigar não vai fazer parar de doer, eu garanto. Talvez um gelo, um remédio dê uma ajuda depois. Mas não vai resolver. Cada um de nós está enfrentando os seus problemas e as suas dificuldades e que ninguém sabe. Alguns até sabem, né, quando conversam, quando se abrem para o irmão. Mas, no todo, no dia a dia, a gente não sabe. E eu não sei se alguém aqui já passou por alguma experiência do tipo, mas às vezes você tem um ato de gentileza com uma pessoa desconhecida ao longo do seu dia, na rua, por aí, e aquilo toca profundamente aquela pessoa, porque ela estava num dia péssimo, horrível, e aquele pequeno ato foi suficiente para salvar o dia daquela pessoa. Eu já vi uma senhora agradecendo a um rapaz mais jovem, né? Ela chorava, emocionada, porque ele tinha ajudado ela. Ela estava com bolsas pesadas, com dificuldade de se locomover, e ela era sozinha, ela não podia contar com outras pessoas, pelo menos não naquele momento, né? Não sei sobre a vida dela, só pelo que eu vi. E ela agradeceu, chorosa, abraçou ele e agradeceu muito por ele ter ajudado ela. Eu estava saindo de casa e eles estavam chegando, era minha vizinha, que eu não tenho contato, não sei sobre os filhos, se tem ou não. Então foi um pequeno ato que um desconhecido fez para uma outra pessoa. Ele não teve vergonha de se oferecer, ele não teve vergonha de ajudá-la. E, de repente, aquela pessoa que estava em dificuldade, que de repente se sente sozinha, nunca vi movimentação, né, na casa dela, então acredito que ela seja sozinha. E naquele momento ela se sentiu acolhida e amada. Sejamos mais solícitos assim, para que a gente consiga construir a nossa vida futura a partir de um presente bem sólido. Um presente em que nós estamos nos esforçando cada vez mais para acertar, corrigir os erros e continuar seguindo. Para encerrar, eu separei... Só não desliguei porque eu separei um trecho. Eu não sabia que tinha data show. Perdão.
Eu separei um trecho do livro A Gênese, capítulo 1, item 62, porque eu achei que tem tudo a ver aqui com o nosso estudo de hoje, da vida futura, que diz assim: sob o domínio da crença de que tudo se acaba com a vida, a imensidade é o vácuo, vida terrena aqui, né? O egoísmo reina soberano entre vós e a vossa palavra de ordem é cada um por si. Como falamos antes, a respeito de não fazer sentido as leis morais sem a crença na vida futura, como Jesus nos trouxe. Com a certeza do futuro, os espaços infinitos se povoam ao infinito. Em parte alguma, há o vazio e a solidão. A solidariedade liga todos os seres aquém e além da tumba, nós encarnados e desencarnados também. É o reino de caridade, sob a divisa um por todos e todos por um. Enfim, ao termo da vida, ou seja, ao término da vida, dizíeis: eterno adeus aos que se vão. Agora simplesmente direis: até breve. Isso também é um consolo para nós que já perdemos alguém nesta encarnação. Essa parte da Gênese também sempre me tocou muito, porque eu comecei a estudar a doutrina espírita quando perdi uma tia que era minha segunda mãe, e eu não aceitava que eu nunca mais ia encontrar com ela. Eu falei, isso é um absurdo, eu não aceito isso. Então nós teremos reencontros, nós teremos dias melhores, nós teremos construções a partir da nossa união, a partir do nosso presente de trabalho e de esforço coletivo. Ninguém vai sair por aí sozinho e vai conseguir mudar o mundo por isso. Jesus conseguiu porque ele é o cara. Eu não chego nem perto. Então, não esqueçamos que nós precisamos uns dos outros para crescer. Nós precisamos uns dos outros para conseguirmos mudar a nossa realidade. A realidade da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país e do mundo. Tá bom? Muito obrigado a todos e boa noite. O agradecimento é nosso, ao nosso irmão Marcelo, por aqui vir de toda boa vontade, nos trazer o estudo desta noite, rogando que possamos ter tantas outras oportunidades como essa. Por isso, receba a nossa gratidão e leve o abraço da Casa do Caminho aos nossos irmãos lá do Arauto de uma Nova Era. E que Jesus abençoe a todos nós e a todos eles. E assim, então, dando prosseguimento, nós vamos aos nossos passos. Gracias.
amor e bondade. Estamos encerrando mais uma reunião. Graças à tua misericórdia, que nos permitiu reunirmos aqui mais uma vez, nesta casa de luz e de bênção. Jesus querido, nosso mestre, nosso guia, nosso modelo. Quão salutar é podermos estar num ambiente de luz e de paz. É podermos estudar, trocar ideias, aprender e crescer. Com a certeza, Jesus querido, que tu estivestes conosco. Com a certeza de que Bezerra está presente, assim como tantos amigos espirituais, a serviço do bem, nos envolvendo e orientando. Quão gratificante é saber que mesmo sendo tão pequeninos, tão incautos e imprevidentes, já estamos no caminho, já estamos na tua direção, Jesus querido, mesmo cheios de imperfeições, dúvidas e incertezas. E neste caminho somos orientados, fortalecidos, intuídos a continuar caminhando, apesar dos tropeços e obstáculos. Já te conhecemos. Já encontramos em ti, Jesus querido, o alento, o consolo, o bálsamo e o refrigério. Quão gratos somos todos nós por este momento, por esta oportunidade e por tudo, Jesus querido, que nos concede no nosso dia a dia, mesmo sem termos merecimento suficiente. Mas como necessitamos cada vez mais da tua bênção, do teu amparo, nos cabe neste momento te rogar, Jesus, pelo nosso planeta, pelo teu planeta, Jesus, que vive momentos delicados. Nem mal saímos de uma pandemia que envolveu a todos nós, que modificou os nossos rumos, a nossa rotina, que nos fez pensar e repensar sobre a importância de tudo aquilo que nos rodeia. E agora, ainda sofrendo resquícios desta enfermidade, nos deparamos com uma guerra. Sim, Jesus querido, uma guerra desnecessária, levada somente pela prepotência, pela arrogância, pela sensação de poder desses irmãos que com certeza não te conhecem.
esqueceram que tem uma passagem bastante curta por este planeta e que nada levarão a não ser as suas boas ações. Para esses irmãos, Jesus querido, rogamos que estenda a tua bênção, toque-lhes nos corações e nas consciências, para que use a inteligência e o poder e encontrem o caminho da paz e da harmonia. Compreenda que somos todos irmãos, independente do país em que estejamos. Estamos todos a caminho, à procura da evolução, à procura de nos conhecermos, cada qual, à procura da tua mão estendida sobre todos nós, a nos estimular. Sabemos, Jesus querido, que tu estás com eles, mas que depende deles para que façam a sua parte. Mas aceite as nossas melhores vibrações, as nossas melhores rogativas, para que tu possas estender a tua misericórdia, não só pelos dirigentes, mas aqueles nossos queridos irmãos que são obrigados a deixar as suas casas em busca de momentos de mais paz, aqueles irmãos aflitos, experimentando a fome, o frio e a sede, aqueles irmãos que perderam alguns entes queridos, aquele país que é destruído a cada instante. E quanto se gasta com a guerra? Um valor que poderia ser usado para a saúde mundial. Estenda, Jesus querido, as tuas mãos curadoras sobre todos os enfermos, onde quer que estejam, nos hospitais, nos seus lares. Sintam as melhores vibrações de saúde e luz. Mas receba aos nossos irmãos que partiram em consequência da guerra, em consequência das enchentes em Petrópolis e de tantas formas bruscas pelo planeta afora. Recolha esses irmãos na tua misericórdia, envolvendo-os neste momento difícil e conduzindo-os ao mundo próprio a cada um deles. E a nós, somos todos gratidão, porque passamos por tudo isso e continuamos merecendo este teu amparo, esta tua luz e esta tua bênção. Obrigado, Jesus querido, pela oportunidade de termos tido aqui o nosso irmão Marcelo, para quem te rogamos bênçãos de luz, paz e saúde. E a todos nós que vamos deixar a tua casa em direção aos nossos lares, que levemos para lá, para os nossos amigos, os nossos amores, as melhores vibrações de luz, de paz e de bênção. Obrigado, Jesus. Obrigado, Mãe Maria Santíssima. Obrigado, Bezerra. Obrigado, amigos espirituais.
Mas aqui deixamos o agradecimento maior a Deus, nosso Pai. E assim, damos por encerrada a nossa reunião, dando a todos graças a Deus. Quanta luz este ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz anda assim em prece, nossa alma cresce aos olhos de Jesus. Cada luz anda em oração, a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós, quanta luz, quanta luz descendo sobre nós, quanta luz, Obrigado, Bisa. Vamos aos nossos avisozinhos, né? Lembrando a todos da nossa campanha do quilo, que é permanente, frequente, sempre que puderem trazer 1 quilinho, mas a nossa prioridade no momento é café, sal, óleo e leite. Lembrar também da nossa campanha do Choval de Bebê, aqueles que quiserem contribuir de alguma forma. O CD da Bisa está à venda lá na secretaria, aqueles que ainda não têm, ainda temos alguns CDs. E para a nossa campanha da rua que fazemos quentinha aos nossos irmãos da rua, precisamos de roupas masculinas. Então quem tiver uma roupinha masculina, o homem é difícil da roupa, né? Ele não quer trocar, nunca quer trocar, quer ficar com a mesma roupa a vida inteira, né? Então vamos trocar, comprar uma roupinha nova e trazer a usada para cá, tá certo? Vamos todos na paz de Jesus, viu?